Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, estamos na sessão de estudos de número 1 do ano de 2024, dando continuidade ao capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades, sociedades espíritas. Então, nesse momento, Kardec está falando sobre a importância das reuniões e o tipo de reunião, qual é que é o comportamento nas reuniões, para que possa se obter dela a maior, o melhor resultado, né? Então, nós estamos nas reuniões gerais, né? O item de número 329 começa: as reuniões de estudo são ainda de grande utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para os que desejam seriamente aperfeiçoar-se e por isso mesmo não comparecem a elas com a tola presunção da infalibilidade. Bom, o que ele quer dizer com isso? Reuniões de manifestações inteligentes. Então, ele já passou daquela fase, né, das mesas girantes, dos efeitos físicos, da curiosidade, e agora é tirar o melhor proveito da reunião, para conhecimento, para auxílio ao próximo. Então, esse é o objetivo dessas reuniões. Então, ele está tratando dessas reuniões, reuniões de estudo. Então, é importante que Kardec está colocando que as reuniões de estudo são muito importantes, de grande utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, médiuns psicofônicos, médiuns escreventes ou psicográficos, ou, né, de psicografia. Então, é desses médiuns que está falando, e não de médiuns de efeitos físicos simplesmente movimentando objetos, né? Ele já passou dessa fase. E ele fala, olha, não se iludam, não tenha a presunção de que não é falha. A reunião não é falha. E ele vai explicar por quê. Uma das grandes dificuldades da prática mediúnica, como já dissemos, e isso ele fala várias vezes, encontra-se na obsessão e na fascinação. Então, é o médium que se deixa enganar. Então, essa é a maior dificuldade, talvez a maior delas, uma das grandes dificuldades quando se trata de prática mediúnica, de reuniões mediúnicas. Compreende-se que os espíritos enganadores encontram um caminho aberto quando lidam com a pessoa ignorante do assunto. A pessoa que faz por brincadeira, para passar o tempo, as reuniões, elas estão sujeitas ao assédio, né? Como ele falou assim, encontra caminho aberto para esses espíritos enganadores. E tem, do mesmo jeito que tem gente que engana aqui entre os encarnados, tem gente que engana entre os espíritos. Então, não é surpresa, não é novidade, e isso Kardec o tempo todo ele está se referindo a isso. Cuidado com isso, cuidado com se deixar enganar, se deixar fascinar, se deixar obsidiar por espíritos enganadores. É por isso que procuram afastar o médium de todo o controle, chegando mesmo, quando necessário, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Então, o médium que acha que está com a razão, que o resto do mundo está errado, esse é o prato cheio para espíritos enganadores. De novo, tem muitos espíritos enganadores. A intenção das reuniões, a intenção do médium, a postura do médium vai dar o tom para quem é que esses médiuns estão servindo, ou estão buscando orientação, ou estão buscando um trabalho sério. Um trabalho, né? O tipo de trabalho. Graças ao isolamento, o médium já não quer saber de mais ninguém, se isola. E a fascinação, então, ele é o máximo. Ele se deixa envolver pelo espírito. O espírito faz o que quer dele. Podem facilmente levá-lo a aceitar tudo o que quiserem. Pode fazer o médium aceitar tudo que os espíritos quiserem. Então, isso é um alerta de Kardec, e é um alerta até os dias de hoje, vai ser sempre assim, enquanto esse mundo for de provas e expiações.
Está cheio de espírito por aí, mas muito, muito mais que espíritos melhor intencionados. Há muitos espíritos enganadores que estão por aí buscando só quem entre em sintonia com ele. Só isso. Nunca repetiríamos demasiado, nunca é demais lembrar. Aí está não somente uma dificuldade, mas um perigo. Ficar nas mãos do espírito, e pode ficar. Os espíritos depois fazem o que querem, interferem na vida. E a vida é nossa. Nós precisamos ter o controle sobre nossas vidas, como médiuns ou não. Nós precisamos exercer o nosso direito de viver, de tomar as decisões, e não ficar tomando decisões que vêm de fora, principalmente decisões equivocadas. Então, é um perigo, não é só dificuldade, é um perigo. Sim, podemos dizê-lo, um verdadeiro perigo. Ele sublinha não, ele coloca em itálico, e aqui nós sublinhamos, assim, pela importância que tem essa advertência. O único meio de escapar a ele, a esse perigo, né, é submeter-se o médium ao controle de pessoas desinteressadas e bondosas, pegar opinião, conselhos de pessoas sem interesse algum, pessoas boas, que julgando as comunicações com frieza e imparcialidade, avaliando direitinho, né, possam abrir-lhe os olhos, elevá-los a perceber o que não pode ver por si mesmo. Então, é isso é, que o médium tem que ter em conta. Buscar a orientação de quem tem mais experiência e de quem é, é imparcial, de quem é desinteressado, quem é bondoso. Então, porque os espíritos inferiores não são nada desinteressados, eles têm interesse, não são bondosas, não são espíritos bondosos, eles têm interesse e têm motivo, e querem fazer o mal, ou querem, no mínimo, passar o tempo, porque não tem o que fazer. O espírito que não tem o que fazer é aquele negócio, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, vai fazer coisa errada. Ora, todo médium que teme esse julgamento já se encontra no caminho da obsessão. Então, se ele não quer julgar as comunicações, tem medo, se esconde, se isola, né? Que ele acha que está certo. Imagine, é um espírito que está falando com ele. Pronto. Já acha que esse espírito é aquele que vai resolver os problemas, vai dar todas as orientações. E não é. Não tem isso, não existe isso de espíritos interesseiros, espíritos enganadores. Eles têm o interesse. Então já está a caminho da obsessão, já está encaminhado e muito bem encaminhado. Aquele que pensa que a luz só foi feita para ele, já está completamente subjugado. O mundo está errado e ele está certo. Então, é uma visão, uma conclusão errônea. Leva-se a mal as observações e as repele. Ah, não quero saber. E irrita-se com elas. Fica irritado. Não há dúvida quanto à natureza má do espírito que o assiste. Então, não tem jeito. É um espírito realmente de natureza má. É um espírito que está aí buscando o interesse próprio. Já dissemos que o médium pode carecer aos conhecimentos necessários para compreender os erros. Então, já foi falado, o médium pode precisar dos conhecimentos necessários para compreender os erros, que pode se deixar enganar pelas palavras bonitas e pela linguagem pretensiosa, deixando-se seduzir pelos sofismas. Nossa, que mensagem linda! Espreme, não sai nada, nenhum conteúdo. Tudo isso na maior boa-fé. Ele pode ser enganado de boa-fé. No comecinho é isso. Nossa, eu tô escrevendo livros, eu estou ditando mensagem, eu estou escrevendo mensagens ditadas pelos espíritos, e ele assina como espírito superior. A pessoa fica toda entusiasmada. Quem não quer fazer isso? Quem não quer ser
instrumento de, assim, de bons livros. Quem não quer ser um Chico Xavier? Calma, vamos avaliar, vamos ter sempre isso em mente. Passar tudo pelo crivo da razão. Kardec sempre falou isso. Está registrado isso e é a base, uma assim, daquilo que é, compõe o alicerce do Espiritismo. Seja criterioso, não se deixe enganar. Porque nós temos, à medida que estudamos, a capacidade de poder melhor avaliar. Eis porque, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às luzes dos outros. Se eu não tenho todo o conhecimento, eu vou atrás de quem tem conhecimento. Alguém comprovadamente imparcial, alguém comprovadamente desinteressada, segundo os ditados populares de que quatro olhos veem melhor do que dois, e de que ninguém é um bom juiz em causa própria. Isso é verdade. Tudo que é meu é melhor, eu ajo bem, eu faço tudo certinho, tal. Quando alguém fala, escuta, você pode até estar querendo agir bem, mas será que você está agindo bem? É um conselho adequado. E é difícil a gente aceitar um conselho, principalmente quando está mostrando os nossos defeitos. Mas é necessário que nós tenhamos essa avaliação muito bem feita, essa ponderação. É desse ponto de vista que as reuniões são de grande utilidade para o médium, se ele for bastante sensato para ouvir os conselhos. Porque nessas reuniões, se encontram pessoas mais esclarecidas do que ele, capaz de perceber os matizes, frequentemente muito delicados, pelos quais o espírito revela a sua inferioridade. Então é muito sutil, mas no meio de uma reunião com pessoas mais atentas, mais esclarecidas, vai se revelar, o espírito revela a inferioridade dele. Hoje, nós vamos atrás de alguém que pode nos auxiliar, que pode pode nos dar o conselho apropriado, porque é mais sensato do que a gente, é mais esclarecido do que a gente. Com o passar do tempo, a gente seguindo nessa trilha, nós seremos os futuros conselheiros daqueles que estão iniciando. Então, parece uma corrida de bastão. Um passa para o outro, né? E toma o lugar e segue adiante. Então, é mais ou menos isso. É muito importante que a gente realmente tenha essa sobriedade e vá atrás de quem pode nos ajudar, com conselhos, com orientações, porque é mais esclarecido. Mas tem que ter também esse discernimento de ver quem que é um bom conselheiro. E isso a gente encontra nas casas espíritas, nas reuniões espíritas. E se não encontrar na primeira, passa para a segunda casa. Se não, vai para a terceira, até uma hora que encontra alguém. Eu lembro muito bem de um livro do Hermínio Miranda, e Diversidade dos Carismas. E ele chega no centro, depois de percorrer vários lugares, uma médium que acha que está ficando louca. E uma médium fantástica, assim, com potencialidades e recursos assim, habilidades mediúnicas muito diversas, né? Por isso que chama diversidade dos carismas, né? E, e aí vai cair na mão dele, a mão mais acertada que ela podia ter. Hermínio Miranda é reconhecidamente um estudioso, foi, né? Porque desencarnou, foi um estudioso da doutrina espírita fantástico, livros aí que esclareceram muito as pessoas, né? Nós espíritas que estavam buscando conhecimento. Então, foi na mão certa, mas depois de ter passado por vários lugares e ser muito mal aproveitadas, ser muito mal aproveitada e ter também maus conselhos. Então, se não acerta na primeira, vai numa outra, vai numa terceira e vai até encontrar. Não se deve fazer brincadeira com esse tipo de coisa, testes com esse tipo de coisa. Todo médium que sinceramente não queira se transformar em instrumento da mentira deve procurar produzir nas reuniões sérias, levando para elas
o que tiver obtido em particular. Já está ali, pipocando a mediunidade, né? Então ela vai nesses lugares, leva para essa casa, para reuniões sérias, né? Então, transferindo aquilo que ela obteve, deu um pouco de experiência, ou aquilo que foi revelado para ela, e leva para o polimento na reunião séria, casas espíritas sérias. Então, voltando a lembrar que nós estamos no capítulo 29, que trata de reuniões e sociedades, e nesse momento as reuniões em geral. Então, está dando uma pincelada em geral, mas é muito esclarecedor o que ele está falando. Deve aceitar com reconhecimento e até mesmo solicitar o exame crítico das comunicações. Olha, fala para mim, eu preciso saber, eu estou certo, estou errado? Quando Florence Cook foi para buscar o William Crookes para poder avaliar a mediunidade dela, ela chegou, bateu na porta dela, falou, ó, na porta dele e falou: por favor, me ajude, eu me coloco nas suas mãos, porque ela já tinha ouvido falar dele, né? Das avaliações que estava fazendo, das provas, das experiências com médiuns. Falou, eu acho que eu estou ficando louca e eu quero tirar dúvida. Eu vejo pessoas mortas. Eu preciso que você me auxilie. Então, ela foi atrás de alguém idôneo, alguém que tinha conhecimento. E assim nós temos que fazer. Vamos atrás de quem possa nos orientar, mas temos que aceitar o exame crítico, né, dessas comunicações. No caso dela, eram efeitos físicos, materialização, reuniões que ela passou a frequentar de materialização. Já esse que nós estamos falando é de efeitos intelectuais, né? Se estiver assediado por espíritos enganadores, será esse meio mais seguro de se livrar deles, provando-lhes que não o podem enganar. É isso. Não, eu não vou me deixar enganar. Então, vai atrás de quem possa orientar e não se deixe enganar. E aí vai ser uma mediunidade, aquela que nós chamamos, né, aquilo que se chama de mediunidade com Jesus, mediunidade para o bem, fazer o bem ao próximo, como Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se colocar à disposição de ajudar o próximo, encarnado ou desencarnado, conhecido ou desconhecido, não importa. A mediunidade é isso, é um instrumento de caridade e que, por consequência, melhora o médium, né? Melhora de forma que ele venha a ter a sua o controle mediúnico e ajudar a si próprio, a se elevar moralmente. Aliás, o médium que se irrita com crítica, tanto menos razão tem para isso quanto o seu amor próprio não está envolvido no assunto, pois se o que escreve não é dele, ao ler a má comunicação, a sua responsabilidade é semelhante à de quem lesse os versos de um mau poeta. Porque não é ele que está escrevendo, é alguém que está escrevendo através dele. Então, ele tem que avaliar o que está sendo escrito, aquele que está escrevendo através dele. Então, é muito importante isso, que ele submeta a razão, que ele submeta a análise do que está sendo ali, porque ele não pode servir como um mau instrumento. Imagine um instrumento fantástico, digamos um piano, afinadíssimo, tudo, e coloca um péssimo pianista para tocar. O piano é o equivalente ao médium, com todos os valores, com todas as qualidades musicais, né, no caso do piano, e ali vai um péssimo pianista e toca qualquer porcaria lá, e aí a pessoa, quando vê aquilo que foi registrado, toca, vê aquilo e fala, meu Deus, isso aí é um mau músico, né? Então, isso que o médium tem que fazer, avaliar aquilo que está sendo publicado não, escrito, né? Aquilo que está sendo tocado, aquilo que está sendo falado, através da mediunidade dele. Ele tem que avaliar.
é responsabilidade dele, do médium, e não pode ter temores, né? Tem que realmente avaliar. E se não consegue avaliar por si próprio, vai para alguém com critério. Fala, olha, recebi essa comunicação, o que você acha? E a pessoa vai dar. Fala, nossa, realmente é muito boa. Nossa, isso aí não tem nada, não está falando nada com nada. Então, ele vai poder dar essa orientação, já que a gente não tem a segurança de avaliar, né? Insistimos nesse ponto, porque ele é um tropeço para os médiuns. Também o é para as reuniões, que não devem confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. Não se deve confiar levianamente nos médiuns. Tem médium que engana, tem médium que não é médium, engana da comunicação dele, porque ele quer ficar bem ali no meio da reunião. Então, existe isso também. Então, as reuniões, elas têm que ser sérias. Então, não é, por isso que não se deve. Chegou um cara, chegou uma pessoa ali na assistência e falou: eu sou médium há tanto tempo, as minhas comunicações são de espíritos, já tive de espíritos elevados e tá aí, já fiz isso, fiz aquilo, tal. Muito bem, então vamos para o trabalho mediúnico. Nem avalia nem nada. Nada disso. Tem que realmente passar por um processo de avaliação, através do estudo. O que ele está apresentando, a opinião dele, o comportamento dele. E aí, para uma reunião mais de desenvolvimento mediúnico, ali se avalia o que está acontecendo. Tem outros médios que auxiliam na compreensão, se o dirigente não consegue. Estabelecido, confirmado o valor desse médium, aí sim ele pode passar para um outro trabalho, que o desenvolvimento mediúnico é como um celeiro, né? É o primeiro passo. Os espíritos, desculpa, os médiuns vão sendo trabalhados e à medida da necessidade de outros trabalhos, novos trabalhos, ou ainda preencher faltas de outros, né? Lacunas de outros trabalhos, então vai lá e a pessoa ela é convidada aí. E ela é convidada, e ela vai dizer que sim ou que não, ou que vai fazer uma avaliação, vai ver se ela é capaz. Então, é um processo que deve ser levado em conta, que deve ser respeitado. Então, não dá para confiar em todos os médiuns, nos intérpretes dos espíritos, que tem falsos médiuns, tem médiuns ruins, tem de tudo, né? O concurso de qualquer médium obsedado ou fascinado lhe seria mais prejudicial do que útil. Está com problema? Vamos cuidar do problema. O médium tem um problema, passa por um tratamento na casa. Depois que ele tiver realmente é, equilibrado, resolvido os seus problemas de ordem pessoal, aí ele pode voltar às atividades. Se não, é melhor que ele não participe de trabalho mediúnico. Só vai ser prejudicial, não vai ser útil, não vai ajudar em nada. Elas não devem aceitá-lo. Elas quem? As reuniões, né? Julgamos já haver desenvolvido o suficiente para mostrar-lhes que não podem enganar-se quanto às características da obsessão, se o médium não for capaz de reconhecê-la por si mesmo. Ele fala, ó, já tem o suficiente material. Se informação vocês não conseguem resolver, você médium não consegue resolver o seu problema por si mesmo, vai atrás de ajuda. Uma das mais evidentes é, sem dúvida, a pretensão de estar sozinho com a razão, contra todos os demais. Eu estou certo, o mundo está errado. Esse pensamento é errôneo. Será que é isso mesmo? Uma pessoa só está certa? Vamos lembrar de Jesus. Ele trouxe uma verdade, né? Ele não estava sozinho contra o mundo. Muitas pessoas aderiram e viam naquelas verdades dele lógica, verdade, algo que realmente era bom. Então,
Ele não estava sozinho. Então, não existe uma pessoa sozinha no mundo, contra o mundo todo. Essa situação não se sustenta. Se for analisar, peraí, eu não estou tão certo assim, não. Tem mais gente que está certa, ou errada, ou enfim, tá? Ele consegue avaliar. Então, não dá para estar sozinho com a razão, contra todo mundo. Os médiuns obsedados que não querem reconhecer a sua situação assemelham-se a esses doentes que se iludem quanto à saúde. Não estou doente, está o caco, né? Tudo que é resultado do exame está dando péssimo. Mas ele se ilude, ele acha que está bem de saúde, perdendo-se por não se submeterem ao regime necessário. Não, eu estou bem, por que eu vou fazer esse regime? Por que eu vou tomar remédio? Né? Nada disso. Item 330. O que uma reunião séria deve se propor com o objetivo é livrar-se dos espíritos mentirosos. Só aceita espírito mentiroso durante um trabalho de esclarecimento, um trabalho de desobsessão, por exemplo. Mas tomar isso como regra, não, pode vir qualquer espírito, vem aí, e aí todo mundo aceita a mentira dele, ou alguns espíritos aceitam. Não serve, não serve. Reunião séria não tem disso. São comandadas, orientadas, organizadas por espíritos bons, espíritos bem intencionados. Ela estaria em erro, a reunião, ao considerar-se livre deles tão somente pela sua finalidade e pela qualidade dos seus médios. Só conseguirá quando houver criado para si mesma as condições favoráveis. E aí nós vamos ver que condições favoráveis são essas numa reunião mediúnica. Para bem compreender o que se passa nessas circunstâncias, remetemos o leitor ao que dissemos atrás, na questão 231, sobre a influência do meio. Então, nós não vamos voltar, não vamos fazer isso, porque a gente já viu. É só voltar lá no estudo que está tudo lá explicado, né? Então, o meio influencia as pessoas. É necessário representar cada indivíduo como cercado por um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com seu caráter, afinidade, os seus gostos e as suas tendências. Então, de acordo com o nosso caráter, nosso gosto, nossa tendência, vai atrair espíritos de igual teor. É isso que trata o item 231. Assim, toda pessoa que entre numa reunião leva consigo espíritos que lhe são simpáticos. A nossa companhia espiritual está sempre ali, em qualquer lugar que a gente vá, inclusive nas reuniões mediúnicas. Que tipo de companhia que eu tenho? Depende da minha tendência, depende do meu gosto, depende do meu caráter. Se eu tenho bom caráter, muito seguramente espíritos bons ou espíritos de bom caráter vão me acompanhar. Se eu tiver mau caráter, seguramente espíritos de mau caráter vão me acompanhar. É afinidade. É como se fôssemos um imã vivo, e através dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, nós vamos atraindo para esse imã esses espíritos. E ali está aquele grupo que nos acompanha. É a influência do meio e vice-versa. Nossa influência, influência dos espíritos, e pronto, já demos o nosso tom para o tipo de companhia espiritual que a gente tem. E a gente vai para o trabalho mediúnico com toda aquela turminha, né? Segundo o seu número e a sua natureza, esses companheiros podem exercer sobre a reunião e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Os espíritos amigos, espíritos elevados, eles protegem a gente quando a nossa intenção é boa. Então, eles estão presentes e rechaçam todo tipo de interferência, por causa do teor da reunião. Agora, se a maioria dos espíritos que vêm
estão em conformidade com a maioria daqueles que estão ali presentes, os espíritos falam: dá muito trabalho, eu não vou ficar aí selecionando todo mundo. O problema é deles. Se eles não se esforçam, nós não vamos poder fazer nada. E abandonam a reunião. Quem que fica? Esses espíritos imperfeitos, esses espíritos inferiores, esses que ainda se comprazem em fazer o mal, em enganar. Então a reunião passa a ser controlada por eles. Simples assim. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os membros, animados do mesmo amor pelo bem, só levassem consigo espíritos bons. Esse é o ideal, essa é a reunião perfeita. É difícil, porque um ou outro está trazendo aqueles espíritos que são do mesmo teor dele. Mas se são minorias, se são muito poucos, eles são, ou eles não conseguem ficar ali, ficam esperando na porta esse médium, esse, esse trabalhador sair e depois seguir acompanhando com ele, né? Ou faz isso, ou ele muda. Ele percebe a necessidade da mudança. Então ele passa a frequentar, passa a se esclarecer naquelas reuniões. Então, essa é a reunião perfeita, onde todos os médiuns têm a mesma inclinação, o mesmo amor pelo bem. Então, a companhia também é igual. Na falta da perfeição, que isso não existe, a melhor reunião será aquela em que o bem supere o mal. O bem é mais influente que o mal. As pessoas voltadas para o bem têm mais, têm um número maior, uma quantidade maior do que aquelas mal intencionadas. Tudo isso é muito lógico para que seja necessário insistir. Então, olha como é esclarecedor esse parágrafo. 331. Uma reunião é um ser coletivo. Isso a gente sempre se lembra nas reuniões. Em relação a esse dia de hoje, ontem estava numa reunião mediúnica e foi lembrado aos médiuns durante a reunião que sejamos um único membro, uma única pessoa. Fundamos, juntemos o nosso, todas as nossas intenções num único pensamento, numa única intenção, e nós seremos um. Não seremos um grupo de médiuns, seremos um médium somente, como se fosse um indivíduo. Então, a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Imagine um graveto assim, aquele monte de graveto assim, faz um feixe desses gravetos. Ele fica forte, forte no propósito do bem. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Quanto mais gente tiver pensando, e não importa se é um feixe de 5 varas, ou 5 gravetos, ou 10, ou 50, ou 100, não importa o número, importa todos estarem homogeneamente vibrando no mesmo tom, né? Na mesma direção. Se ficar bem compreendido o que foi dito no número 282, pergunta 5, um pouco mais para trás, né? Sobre a maneira por que os espíritos são avisados quando chamamos, será fácil entender o poder da associação de pensamento dos assistentes. Então, nesse item, nessa pergunta, ele está, se a gente voltar lá também, nós vamos ver aquela, parece até que o espírito a quem a gente pede ajuda está ali do lado. Mas não, existe uma comunicação muito eficiente e o espírito imediatamente vem, né? Eles são avisados quando os chamamos e ele vai estar ali naquela reunião. Se o espírito for de qualquer maneira atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unidas numa mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. Então, 20 pessoas, a força disso é superior a de uma só. Então, ali o domínio do bem é maior.
do que a interferência do mal. Por isso que quando a gente faz aquelas redes de oração, que a gente junta pessoas e faz, porque tem muito mais força. Ah, vamos vibrar por uma determinada guerra que está acontecendo, por uma catástrofe que aconteceu. Ela tem muito mais, mas muito mais eficiência do que uma pessoa. Não é perdido. Não é perdido uma pessoa somente fazer uma vibração, fazer uma oração. Mas quando tem mais pessoas concorrendo para o mesmo objetivo, ela é muito mais eficiente. Por isso que ele fala, 20 tem mais força do que uma. Mas para que todos os pensamentos concorram para o mesmo fim, é necessário que vibrem em uníssono, juntos, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem concentração. É a concentração dos pensamentos, dos esforços, e aí aquilo fica forte. Então, é uma reunião coletiva, um ser coletivo. A reunião é coletiva já, né? Mas a intenção, o propósito é como se fosse um único ser, um ser coletivo. Por outro lado, o espírito, chegando a um meio que lhe é inteiramente simpático, sente-se mais à vontade. Então, ele é bem recebido, ele vem, ele está mais à vontade, ele pode produzir mais, pode ajudar melhor. Só encontrando amigos, comparece de boa vontade e mais disposto a responder. Quem quer que tenha seguido com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, pode certamente se convencer dessa verdade. É diferente de um espírito mistificador. É muito mais claro. O ambiente está para isso. É uma egrégora que concorre para o bem. E sendo assim, as ideias ficam mais claras. Não tem meia-verdade, não tem enganação. Se os pensamentos forem divergentes, provocam um entrechoque de ideias desagradáveis para o espírito e, portanto, prejudicial à manifestação, quando esse espírito é bom. Então, fica difícil. Tem uma citação numa reunião onde estava um espírito de uma enfermeira da Segunda Guerra, chamada Sheila, a irmã Sheila. E aí, numa reunião de materialização, ela caminhava na sala. Só que em determinado ponto da sala, ela meio que desaparecia, ficava muito difícil de ver ela. E ela continuava caminhando, aí voltava à nitidez. Depois, quando houve oportunidade, perguntaram, mas, irmã, o que que acontece? O que que estava acontecendo? Por que que em determinado momento você ficava, assim, não nítida? Foi porque cada vez que eu passava perto de um médium, de um trabalhador, um integrante ali da equipe, que estava pensando em outras preocupações, estava pensando fora dali, ele saía da sintonia, ele estava fora da sintonia, e naquele ponto eu não encontrava os meios para me manter nítida. Era isso que acontecia. Ela estava lá, tudo, mas ah, meio que, assim, esvaía a nitidez da presença dela. Então, isso é uma ilustração do que o pensamento, esse entrechoque de ideias, né, que ele está falando aqui, interfere ali na, na, na reunião. Então, é muito importante que todos estejam assim em sintonia, convergindo para o mesmo ponto, que é a sustentação daquele local. Por isso a importância também, lembrando a importância de um médium de sustentação. Muitas vezes o médium de sustentação se acha assim, sem nenhum valor. Ah, eu sou médium de sustentação. Não faço grande coisa. Faz e muito, porque ele mantém o padrão vibratório daquela reunião, daquele local. Então é muito importante a presença dele. Quando ele contribui
Porque também tem médium de sustentação que nem deveria se chamar de sustentação, deveria chamar de divergência, né? Médium de divergência, porque ele não está reunindo as qualidades que se somem a dos outros para poder fazer com que aquela reunião tenha o total controle dos espíritos bons e as manifestações sejam as mais claras possíveis. Ah, acontece o mesmo com o homem que deve falar numa reunião. Se sentir que todos os pensamentos lhe são simpáticos e favoráveis, a reunião, desculpa, a impressão que recebe age sobre todas as suas ideias e lhe será e lhe dará e lhe dá maior vivacidade. A unanimidade dessa influência exerce sobre ele uma ação uma espécie de ação magnética que decuplica, multiplica por 10 os recursos, enquanto a indiferença ou a hostilidade o perturba e paralisa. É assim que os atores sentem-se eletrizados pelos aplausos. Todo mundo levanta e aplaude, tudo. O meu trabalho foi bem feito. Eu fiz a coisa bem feita. Eu estou sendo reconhecido por isso. Ora, sendo os espíritos bem mais impressionáveis que os homens, devem sofrer muito mais a influência do meio. Então, o meio influencia, sim, as manifestações espíritas ou espirituais, que nem nós citamos o caso da irmã Sheila, né? Toda reunião espírita deve, pois, procurar a maior homogeneidade possível. Ela tem que estar realmente homogênea. Falamos, bem entendido, das que desejam chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Para esse tipo de reunião, deve haver a homogeneidade, a maior homogeneidade possível. Se simplesmente se querem obter quaisquer comunicações, não se importando com a qualidade, em brincadeira do copo, né? Faz a brincadeira e pronto. A mesa girantes, faz a brincadeira e pronto. É evidente que todas essas preocupações não são necessárias. Por que eu vou me preocupar? Eu quero brincadeira, eu quero passatempo, eu quero entretenimento, né? Mas, então, não se deve lamentar a qualidade do produto. Então, o resultado a gente não deve reclamar para quem? Não tem que lamentar nada, né? 332. A concentração e a comunhão de pensamentos, sendo as condições necessárias de toda a reunião séria, compreende-se que o grande número de assistentes é uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, quanto mais, maior possibilidade de alguém destoar ali, e não ter uma reunião homogênea. Não há certo, nenhum limite absoluto para esse número. E não tem mesmo. Pode ser de 5, de 10, de 50, de 100 pessoas. Compreende-se que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas, nem precisa ser a perfeição, né? Estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Então, não é o número em si que vai dar o tom para a reunião, é a qualidade do pensamento, dos sentimentos, dessa concentração para que forme um grupo coletivo, um único ser. É isso que conta, né? Então, mas é também evidente que quanto maior o número, mais dificilmente se preenchem essas condições, porque a variedade é muito grande. Então é muito mais difícil, quanto mais pegar uma multidão inteira, cada um está pensando uma coisa. Então não vai ajudar. 10 pessoas trabalhando muito bem com pensamento é mais efetiva do que 100. Então, o que depende não é do número, mas sim da concentração, não distraída, né? As condições para que aquela reunião funcione.
funcione com bom propósito, naturalmente. Que também uma reunião de um monte de gente fazendo um carnaval, imagina os espíritos que estão ali. E se tem médium no meio, vai estar se deixando levar, né? É, aliás, um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são mais, ou são sempre mais favoráveis às boas comunicações. E isso pelos motivos que expusemos. Concentração de pensamento, união de pensamento, de sentimento, convergência desses pensamentos e sentimentos. Questão 300, ou item, né, 333. Outra exigência não menos necessária é a da regularidade das sessões. Não fazer uma agora, depois fazer uma daqui 6 meses, depois de uma semana, depois 3 meses. Não, é regularidade. Dia e hora marcados e ali acontecem. Para haver, inclusive, é, frequência de bons espíritos. Porque eles têm compromisso, como nós vamos ver isso aí. Ninguém está no nosso bel prazer. Ah, vamos reunir quando? Agora. Vamos lá, fazer uma reunião. Pronto. E agora? Ah, deixa passar 2 semanas e a gente se reúne de novo. Quando? Ah, a hora que a gente estiver juntos. Um belo dia, está junto lá. Agora, vamos lá. Os espíritos não estão à nossa disposição. Eles têm compromissos. Nós temos compromissos. Temos trabalho, temos estudo, temos lazer, temos um monte de coisa no nosso dia a dia. Tem que levar filho na escola, tem que fazer qualquer coisa, ajudar alguém que precisa mudança, então, marcou o dia, está lá. Então, tem uma, uma agenda. Nós temos isso. Os espíritos também têm. Vai trabalhar aqui, vai ajudar lá, vai, enfim, vai estar resolvendo os problemas. E não está assim para quando a gente chama e pronto. Ah, vamos fazer evangelho no lar? Vamos. Quando? Agora. Tá. Vamos marcar esse dia? Não, não precisa, não. A gente faz a qualquer hora, no dia diferente. Pronto. Já está, assim, restringindo a participação de determinados espíritos, espíritos bons. E está deixando aberto para espíritos que não tem o que fazer. Quando não tem o que fazer, ah, ó, tem uma reunião lá, vamos lá, vamos bagunçar, né? E vai. Em todas, sempre encontramos espíritos que poderíamos chamar de frequentadores habituais, mas não nos referimos a esses espíritos que estão por toda parte e em tudo se intrometem. Então, por aí já tem uma seleção, determinado dia, determinada hora, com determinada duração. Ah, é 1 hora? É 1 hora e meia? Desde que se estabeleça, é aquilo. Falamos dos espíritos protetores ou dos que são mais frequentemente evocados. Não se pense que esses espíritos nada mais tenham a fazer do que nos dar atenção. É isso que a gente falava. Eles têm compromissos. Não vamos tirar eles de um compromisso mais sério para fazer uma reuniãozinha de nada. Estabelecemos o dia, de acordo com a regularidade das sessões, e pronto. Eles vão estar ali para nos atender, nos ajudar, trabalhar para o bem. Eles têm as suas ocupações e podem, às vezes, encontrar-se em condições desfavoráveis à evocação. Vamos dar um exemplo. Em determinado dia, em determinada hora, um grupo de espíritos, de médicos se reúne para um trabalho de, de cura mediúnica, cura espiritual, né? Curas espirituais. Então, é aquele dia. Bem naquele dia, naquele horário, a gente faz uma reunião, daquela de vez em quando, e quer que os espíritos, aqueles de cura, estivessem presentes ali, porque vão precisar atender uma pessoa. Não vão, porque eles já têm um compromisso, já estão trabalhando, é no meio da reunião deles. Como é que eles vão largar o que estão fazendo para atender a gente? Né? Não vai fazer isso. Quando as reuniões se realizam em dias e horas fixos, eles se colocam à disposição nesses momentos e raramente faltam.
Só que quando tem uma emergência muito maior, quando precisa de verdade, aí eles faltam. Mas isso é raro, porque uma vez estabelecido o compromisso, eles vêm e vão estar naquele dia da semana, naquele horário, durante o tempo estabelecido. Por isso que não adianta, estamos aqui, a reunião nossa é de 1 hora, 1 hora e meia, vai, 1 hora e meia. Puxa, vamos ficar mais um pouquinho. Aí fica 2 horas. Esse pouquinho a mais, os espíritos até ficam. Aí depois, se não tiver nada mais importante, aí, vamos ficar mais meia hora além dessa meia hora. 1 hora além. Mas eu lamento, mas tem que ir para outro compromisso, que já está estabelecido também. Assim como eles deixam os compromissos que estão se estendendo para atender os nossos. Então, é uma agenda, vamos chamar de agenda espiritual, entre aspas, né? Como a gente tem a nossa agenda do dia a dia. A tal dia tem o médico. Não, vem, vamos comigo para o barzinho. Não, eu não posso ir para o barzinho porque eu tenho médico, está marcado. E é uma consulta difícil de marcar. E eu consegui, eu estou lá, eu vou lá. Deixa disso. Não, não vai. Não, não vou. Então, é esse compromisso, né? É, nós já falamos, né, que quando está em dia e horas fixos, eles se colocam à disposição nesses momentos e raramente faltam. Há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso, porque eles têm esse compromisso. Alguns ofendem-se, são espíritos falhos, não são perfeitos, né? Ofende-se com o atraso de 1/4 de hora. E se forem eles que marcaram uma reunião, será inútil iniciá-la alguns minutos antes. Então não adianta. Estamos aqui, chegamos um pouco cedo, a reunião era 8 horas, mas chegamos 7h30, vamos começar a reunião já. Aqueles espíritos que marcaram só vão chegar às 8. Nessa meia hora, vai saber que tipo de companhia espiritual que está ali, né? De frequentadores. Mas acentuemos que, embora os espíritos prefiram a regularidade, os verdadeiros superiores não são tão meticulosos. Fazem algumas exceções, mas por pouco, e não um monte. A exigência de rigorosa pontualidade é sinal de inferioridade, como tudo o que é pueril. Então, alguma flexibilidade eles têm, né? Mas tudo dentro de um critério. Mesmo fora das horas marcadas, eles podem comparecer e, na verdade, comparecem espontaneamente quando a finalidade é útil. De repente, tem uma emergência. Uma pessoa chama porque lá na casa dele está um pandemônio, está uma dificuldade muito grande. Então, vamos lá, vamos. Sim, ligamos para algumas pessoas, olha, vamos lá fazer um atendimento. Então, a gente vai lá e tem espírito que vai nos dar cobertura, vai nos auxiliar, porque é uma emergência. Então, está totalmente fora do dia e hora de que a gente possa se reunir. Então, a gente vai lá e tem assistência espiritual. Por quê? Porque eles são flexíveis. Se não vão aqueles que são, assim, familiares a nós, vão outros para fazer a vez, como que substitutos. Alguém que vai lá, eu não posso ir, você pode ir no meu lugar? Que nem trocar escala no trabalho. Eu tenho algo para fazer, você pode vir no meu lugar? Então, vai ser atendido, né? Quando a finalidade é útil. Nada, entretanto, é mais prejudicial à recepção de boas comunicações do que evocá-los à torto e à direito, por simples capricho ou sem um motivo sério. Aí eles não vão mesmo. Não vão, porque é um capricho nosso. Vamos nos reunir, vai, vamos lá. Vamos, faz uma reunião, né? E não está todo mundo sintonizado, pronto, é prato cheio para os espíritos brincalhões, enganadores, que não têm o que fazer. A influência espiritual sobre nossas vidas é constante, mas nós ditamos
o tipo de reunião que a gente quer, o tipo de companhia espiritual que a gente deseja. Percebe? Está nas nossas mãos. Nós fazemos desse mundo o que ele é. Pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos. Por isso que o mundo está desse jeito. Porque é com isso que a gente se compraz. A grande maioria, a humanidade como um todo, a maioria está preocupada com valores passionais, com valores que não são úteis, né, que não sejam do bem, voltados muitas vezes totalmente para a matéria. Então é isso. O mundo é resultado do que nós praticamos, do que nós somos, do que nós exercemos, do que nós pensamos. Vai mudar isso? Vai, à medida que a gente for mudando. E quanto tempo leva? Ninguém sabe, porque depende da gente. Então, o que eu faço? O que você faz? O que aquele faz? Bem intencionado, vai mudando lentamente. Então, como não estão sujeitos aos nossos caprichos, esses espíritos superiores poderiam não nos atender. E é sobretudo nessas ocasiões, nessas oportunidades, que outros podem tomar-lhes o lugar e o nome. Ah, vou chamar sei lá, o espírito João, né? Não João Evangelista, não o espírito, né? Chama João. Ele não pode ir, vai um espírito falar, aqui estou eu presente, eu sou João. Ele veio, que bom. Ah, vai acreditando, vai se deixando enganar. E esse foi o nosso tema de hoje. A nossa próxima reunião, que vai tratar do Livro dos Médiuns, é de número 2 do ano de 2024, vai ser daqui uma semana, em relação ao que nós estamos gravando agora, e vamos dar sequência às reuniões de sociedades e vamos tratar das sociedades propriamente ditas. Então, esse é o nosso, é, foi o nosso tema do dia de hoje. E eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui estudando e, e você ter chegado até onde chegou nessa sessão de estudos. E te convido para que venha a se juntar a nós, assistir a próxima gravação que nós vamos preparar. Muito obrigado e rogo a Deus e a Jesus que abençoe a você e a todos os seus. Muito, muito obrigado e até a próxima reunião.